Olá, deusas! Olá, deuses! Mais um episódio aqui do Arcanos Cast, temporada 3. O último episódio foi meio que o episódio zero, para falar aí sobre a jornada da vida, a jornada do tarô. Já que aqui esse podcast tem esse nome, Arcanos Cast, eu sempre trago a perspectiva do tarô como aprendizado para a vida como ela é. Então, eu busco sempre trazer aqui reflexões, aprendizados, para que a gente possa adequar, né, a nossa vida, aos nossos aprendizados. E esse é o intuito aqui desse podcast. O meu nome é Fabiana Foli e sou eu que estou sempre aqui, uma vez por semana, trazendo esses temas para a gente pensar. E o tema de hoje, minha gente, não é um tema leve, não é um tema gostosinho, mas é muito necessário fazer essa reflexão sobre esse tema. Nos últimos tempos, né, nos últimos dias, nas últimas semanas, eu não sei exatamente quanto tempo, a gente tem visto muitas coisas, né? Mas uma situação, um caso, me chamou muito a atenção sobre uma influenciadora ela tem câncer terminal, né? Então já existe uma polêmica, né, sobre ela ter ou não ter, o pessoal dizendo que ela inventou, que ela não inventou. Bom, eu não tenho uma opinião formada sobre isso e nem é o meu intuito aqui falar sobre isso. Mas o fato é que nos últimos dias, e isso aí chegou a mim, né? Acabei vendo que essa mesma moça, ela casou, né? Ela tentou levar uma vida normal, mesmo diante do diagnóstico terminal. Ela tentou fazer todas as coisas ali que ela queria fazer. Ela casou, ela foi para lua de mel, né? Enfim, ela está tentando viver a vida normal. E isso é mais do que justo, né? Não é porque ela tem câncer terminal que ela vai simplesmente se isolar da vida e vai esperar a morte chegar. Pois bem, mas mesmo assim teve gente. é, As pessoas são muito engraçadas, né? Teve gente aí que questionou o diagnóstico, se ela era realmente terminal. Enfim, né? Ser humano. Bom, o que eu quero trazer aqui não é isso, tá? Não é sobre se a moça tem ou não câncer. Ela trouxe esses últimos dias a notícia de que estava grávida e aí foi uma nova polêmica, né? Veio à tona as pessoas que repudiaram, né? Que foram contra, deram sua opinião, que é assim, por exemplo, a minha opinião aqui é o de menos, né? Talvez aqui durante o episódio eu fale sobre isso, mas o que me chamou a atenção, né? Então aqui não é um podcast para a gente discutir se a moça tem ou não câncer, se ela deveria ou não engravidar ou viver a vida dela, né? Aproveitar a vida. Eu acho que aproveitar a vida deveria ser para todos, não só pessoas terminais, como a gente, né? Viver a vida como se fosse o último, tratar as pessoas que a gente ama como se fosse o último dia, porque amanhã a gente não pode não tê-las mais. Então, eu acho que essa não é a discussão, e nem se ela deveria engravidar ou não. A discussão que eu vi nos comentários, quando essas páginas, né, que ficam divulgando isso, colocavam justamente em busca desses comentários, dessa visibilidade para crescer a página, era assim opiniões que me fizeram refletir muito sobre a questão da morte, como a gente encara a morte, como a gente encara de uma forma endemonizada. A gente que eu falo no geral, né, como sociedade. E assim, eu não estou falando aqui para vocês não terem medo da morte, não é isso, né? Eu não pediria tanto. Até que tem muito a ver com o caso, eu como mãe mesmo, mesmo a minha filha já sendo adolescente,
eu tenho um tremendo medo de morrer e deixá-la, mesmo que seja com o pai, né? E o pai lá não é essas coisas, mas também isso aqui não é, não é o caso. Mas assim, até aciona gatilhos eu lembrar da pandemia, que a gente viveu aquele medo, né? Aquele medo da morte, aquele medo da doença, aquele medo Enfim, eu tive muito medo, como nunca tive antes. Eu tive muita ansiedade, eu tive depressão. Foi, para mim, o período pandêmico, né? Que foi o período de isolamento social, foi terrível, né? Cada um encarou de uma forma, né? Então, meu grande medo não era nem ficar doente, né? No auge aí que a gente não sabia de nada do que estava acontecendo, o auge era eu ver que realmente pessoas estavam morrendo, e eu deixar minha filha, ficar doente e deixar minha filha. Então, isso aí já mostra um pouquinho a minha opinião sobre isso, né? Mas, é, eu acabei vendo as opiniões das pessoas, né, nos comentários, e eu vi muito assim: eu creio no milagre, eu creio na cura. Se eu não me engano, essa moça, ela é cristã, eu não sei se é evangélica. E algumas pessoas falando: não, mas você ter fé, ter esperança é diferente de ter responsabilidade. Porque ela, né, no caso dela, ela tem medicação, a medicação que não pode ser tomada durante a gravidez, né, o risco iminente de se perder o neném, né, e vai morrer, vai deixar o neném com o pai, mesmo que o pai seja maravilhoso, a gente sempre fica com medo. Então, assim, toda essa discussão, mas sempre, assim, endemonizando a morte, como se Deus curasse e a morte fosse o contrário disso. Não, Deus vai curar, eu creio, né? Gente, eu não estou aqui para discutir a fé de ninguém, nem muito menos a decisão da moça de engravidar, né? Eu quero falar sobre medos. Eu expus aqui o meu medo, nesse caso, seria da morte, de deixar um filho no mundo sem o cuidado da mãe. Ela, no caso, não teve esse medo, mas nós somos quem aqui é mãe talvez vai entender melhor, quem não é talvez possa começar a entender que quando a gente engravida, a gente muda muito de opinião, a gente passa a ver a vida de uma forma diferente, porque você sabe que tem um outro ser ali que depende de você, né? Então a gente passa a temer a morte como algo não como algo terrível, mas de você deixar ali um ser que é dependente de você na dependência de outras pessoas, que por mais que você confie, não vai cuidar desse serzinho como você cuidaria, como mãe, certo? Então, é isso que eu quero trazer para vocês. A gente vê a morte, e aqui eu me coloco também, né, como algo contrário a Deus, né? Então, quando eu falo em demonizar, não é que a gente ligue a morte ao demônio, não é bem isso, mas esse medo é de algo que a gente não conhece, né, que a gente não sabe o que vai acontecer depois disso, né? Cada um tem a sua crença, a sua fé ou suas lembranças, né? Mas o fato é que ninguém voltou de lá, voltou no sentido de morreu e voltou. A gente tem alguns casos de quase morte, né? A gente tem alguns depoimentos, mas de fato a gente não sabe como é ficar lá, né? Não sabe como é realmente essa transição. A gente crê, a gente tem fé, mas é algo que traz aí realmente um medo, né? A morte, ela traz medo. E esse arquétipo da morte, não só da morte física, ele reflete no nosso medo de encerrar, né? Deixar morrer ciclos. Essa introdução já está ficando gigante, né? Quase 10 minutos. Mas o que eu quero dizer, gente, e eu nem entrei aqui no que eu escrevi para falar do episódio, o que eu quero discutir aqui, gente, é como a gente encara a morte
como algo não natural e como algo não fazendo parte de Deus. Né? Eu vi muitos comentários falando de Deus, que Deus ia curar, mas também é divino Deus levar. Morrer também é divino, você também vai para né? Cada um tem a sua crença, mas vamos colocar assim só para vocês entenderem, cada um vai também para o mundo de Deus quando falecer. Então, é essa visão de que Deus é vida e a morte é o contrário disso, entendeu? Então, eu queria dizer aqui que na jornada da vida, né, esse tema, ele é muito evitado. A gente não quer falar sobre isso. Talvez você já tenha até saído daqui, quem ficou porque está curioso sobre a questão, né, da moça, da engravidar. Mas a gente teme, né, a gente evita falar sobre isso. E a sociedade moderna, ela pintou isso como algo sombrio, assustador, como se fosse uma entidade, sabe, a ser temida, evitada a todo custo. Mas porque a gente tem tanto medo de algo que é tão natural quanto o nascer do sol. Todo dia pessoas morrem, todo dia o sol nasce e é tão natural quanto. Porque a gente esquece que a morte é uma parte tão divina quanto a própria vida. Então essa demonização da morte, ela não é algo novo. Ela é uma construção cultural que se intensificou ao longo dos séculos. Em vez de ser vista como uma transição, uma passagem para outra forma de existência, a gente acaba vendo a morte envolta em medo, em tabu, em desespero. No entanto, em muitas tradições espirituais antigas, a morte era reverenciada como uma etapa sagrada, uma porta para um novo ciclo. Então, voltando aqui para a moça, talvez assim, eu pelo menos, né, fui contrária à opinião dela, mas cada um tem o direito de fazer com a sua vida o que quiser, tomar a decisão que lhe for possível, então não é uma crítica direta a ela de forma alguma, muito pelo contrário, eu acabei, quando eu comecei a ler sobre esse tema, para poder fazer aqui o podcast, escrever minha newsletter, inclusive, gente, assine minha newsletter, o link está aqui embaixo, sempre trazendo assim uma perspectiva, uma opinião pessoal, diferente do meu Instagram, do meu YouTube. Aliás, eu também tenho um canal no YouTube, por favor, sigam lá, deem essa força, comentem, curtam os vídeos. A minha newsletter eu dou opinião pessoal, aí eu já trago já minhas pessoalidades, né? E aqui no Arcanos Cast, por exemplo, eu falo sobre as perspectivas das coisas, né? Até minhas coisas pessoais também, mas de uma forma sempre filtrada pelos arcanos do tarô. Né? Então, eu já vou chegar aqui no tarô, mas eu precisava fazer essa introdução para a gente entender que talvez a escolha da moça fosse da vida mesmo, né? Dela deixar um pedacinho dela aqui. E que é muito corajoso, sabe? Você tem que confiar muito no pai, nas pessoas que estão aqui, na rede de apoio que você tem. Que bom que ela tem uma rede de apoio, que ela pode confiar nessa rede de apoio. Então, dessa forma, a gente já começa a enxergar a decisão não sobre o ponto pessoal, mas o ponto do lado de lá. É uma pessoa que tem o direito de escolher como ela quer viver a vida. E ela quer viver a vida sendo mãe. Quer viver os últimos momentos dela sendo mãe. Foi uma escolha. Então, a gente tem como a morte como se fosse contrária a Deus, né? E, na verdade, aceitar a morte como parte de Deus é aceitar que tudo faz parte de um grande ciclo universal. Não só morte, gente, como finais de ciclo na nossa vida, desde os pequenos ciclos aos grandes ciclos. Porque dói, tudo que termina dói, mas faz parte. Então, o medo que a gente nutre pela morte, muitas vezes vem da nossa desconexão com a natureza cíclica da existência. A gente esquece que para que algo novo nasça, algo antigo deve morrer. Esse processo de morte e renascimento é intrínseco ao próprio universo. E se a morte faz parte desse ciclo, ela também é uma expressão do divino. Ao olhar para a morte através dessa lente, né, dessa forma de ver o mundo,
e de ver a vida, de ver os ciclos, a gente começa a dissolver o medo que envolve esse tema. Então a gente pode começar a ver a beleza na transformação, na mudança, na entrega ao desconhecido. A morte, assim como a vida, ela é uma manifestação do amor divino, um convite à aceitação do ciclo completo da existência. Assim, ao invés da gente temer a morte, a gente pode aprender a honrá-la, a reconhecê-la como parte essencial da dança cósmica da vida e do universo. E ao fazer isso, a gente se conecta mais profundamente com o divino em sua totalidade, aceita a vida, a morte, como duas faces de uma mesma moeda sagrada. Então, gente, assim, como que a gente celebra a morte se todo mundo sente dor ao encerrar um ciclo? A gente percebe na própria natureza que a morte e a vida são cíclicas, porque a gente tem os finais das estações, a gente tem os finais dos ciclos lunares, a gente tem a própria menstruação, é um ciclo natural de morte e vida, né, vamos dizer assim, porque a mulher menstrua porque um óvulo não foi fecundado, certo? Então, uma vida deixou de ser gerada. E a gente tem, né, desde da morte de uma plantinha, a morte dos nossos animais de estimação, a morte natural na natureza, como algo que faz parte de tudo e de todo, de um tudo e de um todo. O todo faz parte do tudo e o tudo faz parte do todo. Então, nada está desconectado. Quando a gente teme a morte ou como vê como algo não natural, que você acredita tanto que Deus vai trazer um milagre para a vida daquela pessoa, mas e se o milagre for a morte? Se o milagre for a morte, Deus sabe o que é a vida, o que é a morte. Então, a gente é muito mais difícil quando você crê tanto assim no milagre, mesmo com um diagnóstico preciso de terminal, né, de um câncer terminal, por exemplo, em que a gente não sabe quanto tempo essa pessoa vai ficar aqui, mas se a gente pensar direito, a gente também não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui. De repente, ela pode viver 3 anos e eu e você que está aí ouvindo, a gente pode morrer antes. Então, é uma coisa muito incerta. Mas é a forma como a gente encara que muda tudo. No próprio tarô, a gente tem aí, né, na própria jornada do tarô, a gente tem aí a reflexão muito forte, né, através dos arquétipos do tarô. A gente tem essa reflexão muito forte sobre essa jornada e esse ciclo, né, que vai do louco, nos arcanos maiores, né, que vai do louco até o arcano do mundo. Você tem uma jornada ali, e você tem ciclos que se encerram e que se iniciam dentro dessa própria jornada. E a própria jornada recomeça e começa. Então, a gente tem microciclos e macrociclos dentro da própria vida. E eu não acredito que a morte seja o fim desses ciclos. Talvez ela seja o fim de um ciclo maior para recomeçar outro. Então, por exemplo, no tarô, a gente tem a morte, né, que é muito temida, né, pelas pessoas, é mal compreendida ali, principalmente para quem não entende muito de tarô. Para quem já entende, já tem uma percepção mais ampliada, né? Mas quando um consulente a gente tira e sai a morte ali, né, a pessoa até se assusta, ela tem medo daquilo, né? Quando aparece essa carta, as pessoas ficam com receio, como se estivesse anunciando assim uma calamidade, né, algo irreversível. Mas assim, o que realmente simboliza a morte? Né? Então, no tarô, ela vai trazer, por exemplo, a gente tem aí no tarô de Marsella, que é um tarô mais antigo, a morte, ela é horrorosa, ela é horrenda, dá medo olhar aquele desenho. Mas aquele desenho, ele na verdade reflete a nossa visão da morte.
ele é só um reflexo de como se vê a morte, né? Como uma figura horrenda, como algo terrível. Mas o que esse arcano realmente diz, no quesito morte, por exemplo, mesmo física, é que a morte vem para todos e a gente não sabe o tempo que cada um tem. Então, quando a gente, por exemplo, critica a moça que vai ter um neném, com o diagnóstico de câncer terminal, a gente, na verdade, não sabe nem se ela vai viver mais ou menos que a gente, né? Porque não se sabe, a morte é para todos. E isso vem muito nos desenhos antigos da morte no tarô, quando uma caveira, né, ela ceifa ali, você tem cabeça de criança, tem cabeça de rei, de padre, sabe, de pessoas velhas, de pessoas jovens. A gente não sabe, a morte é para todos. O final de ciclo envolve todos os seres vivos. E os não vivos também. A gente também tem os ciclos, talvez de uma forma diferente, de objetos inanimados, de situações que a gente vive na vida, sabe? Então, é encarar como um ciclo mesmo. E no tarô, geralmente, ela não vem trazendo morte física. A não ser que você faça uma pergunta dessa, né? Isso aí é a morte, eu não sei, para mim ficar bem claro. Mas, no geral, quando a morte sai ali, ela está falando sobre finais de ciclo da nossa vida, que vão acontecer, vão ser dolorosos, mas eles vão acontecer. E que se você mesma não encerrar por conta própria esses ciclos que estão pedindo arrego para serem encerrados, a vida vem com a sua foice, sabe? E termina a força, sem você se preparar. Vai doer de qualquer jeito, mas às vezes é melhor a gente fazer por conta própria e saber aonde a gente quer chegar. E tem um símbolo no tarô que eu gosto muito, no tarô, na carta da morte, no tarô de Rider-Waite, por exemplo, que lá no fundo dessas cenas, né, dessa cena da morte, passando a cavalo, né, ali ceifando, né, quem quer que seja que precisa ser ceifado, tem um sol nascendo ao fundo, dizendo que amanhã é outro dia, que aquilo ali não é o fim. Tanto a morte física não é o fim, apesar da gente não saber como vai ser, eu não creio num fim. Eu creio em algo depois. O que eu não sei, mas eu creio em algo depois. Então, o sol, ele fala que esses finais de ciclo, às vezes eles precisam encerrar para que você dê espaço ao novo horizonte, ao novo dia. Então, por exemplo, no tarô, a morte não é essa figura de destruição, mas ela é uma figura de transformação. Ela é o momento em que o antigo precisa dar lugar ao novo, um portal para uma nova realidade. Assim como a própria vida, a morte no tarô, ela vem nos lembrar que tudo é cíclico e que o fim de uma fase é, na verdade, o começo de outra. Então, a sociedade moderna, né, demonizando a morte no tarô, e na vida também cotidiana, acaba esquecendo que, assim como a semente deve morrer para que a planta possa florescer, a lagarta, né, precisa ali entrar naquele modo de transmutação, né, uma metamorfose completa, né, ela se dissolve ali para se transformar numa borboleta, né, a lagarta precisa morrer para se transformar numa borboleta. A morte, ele é um processo necessário para a gente renascer. Esse arcano, ele é um convite para a gente abraçar a mudança, para deixar ir aquilo que já cumpriu o seu papel em nossa jornada. Então, assim como a morte é uma etapa crucial no caminho do tarô, ela também é um aspecto sagrado da vida da gente. Então, ela desafia a olhar além do medo, a reconhecer que os finais de ciclo são tão divinos quanto os começos. A morte é tão divina quanto a vida. Quando a gente aceita a morte em nossa leitura, a gente aceita que tudo que faz parte de um grande ciclo universal, onde o fim e o começo se entrelaçam, faz parte do tudo e do todo. Está tudo conectado.
Então, aqui, né, trazendo uma perspectiva arcana, a morte ela convida a gente a refletir sobre o que a gente precisa liberar, o que deve ser deixado para trás, para que a gente possa crescer, para que a gente possa mostrar a verdadeira transformação que ocorre quando a gente aceita o fim de algo com serenidade e coragem, sabendo que isso nos conduz a um novo começo. Então, assim, ao invés de temer a morte no tarô, a gente pode honrá-la como uma manifestação do amor divino. Uma lembrança de que a vida é um ciclo contínuo de morte e renascimento. E ao fazer isso, a gente se conecta mais profundamente com o divino na sua totalidade. A gente aceita a vida e a morte como duas faces da mesma moeda sagrada. Já falei aqui, né? Então, é sagrado, sabe? Assim como a vida é sagrada, a morte é sagrada. Então, uma mulher grávida, mesmo em estado terminal, que a gente não sabe quando que isso termina, está nas mãos de Deus, da deusa, né? Do que você crê. No caso dela, de Deus, porque, se não me engano, ela é evangélica. Eu acredito que é tão divino essa situação, né? Porque ao mesmo tempo que ela gera vida, ela pode ser ceifada depois disso ou a qualquer momento. Então a gente tem ali dois polos no mesmo corpo, vida e morte. Quem sou eu? Quem sou eu para criticar? Quem sou eu? Bom, eu tô até arrepiada, gente. Ontem eu atendi uma cliente no tarô. Ela me foi indicada, eu não a conhecia, né, não sabia nada sobre ela, e ela também, né, talvez não estava um pouco desconfiada, não sei. O fato é que ela, né, ela não falou nada sobre o que ela queria saber, ela apenas falou assim, não, joga, vê aí o que vai me dizer, né, depois eu faço as perguntas. Mesmo as perguntas foram bem sobre temas específicos, felicidade, se haveria mudança em tal coisa, né? Então ela não me falou muita coisa sobre ela. Então eu avisei que a leitura seria talvez certeira, mas subjetiva, né? Eu não ia falar ali diretamente, ó, eu vejo isso. Até porque eu não trabalho dessa forma no tarô. Então eu fiz a leitura, ela fez as perguntas e na última eu já havia encerrado, a última mensagem foi dela, ela não tinha mandado nenhuma mensagem de voz, ela me mandou a mensagem de voz, dizendo que eu havia, né, acertado tudo e tal, e que o marido dela havia falecido há 4 meses, então na verdade, assim, eu não falei, eu tinha sentido um movimento de encerramento de ciclos, não saiu o arcano da morte, tá, para vocês verem que o arcano da morte não é exatamente a morte em si. Saiu uma carta que é 10 de espadas, que é uma carta que fala sobre finais de ciclo também dolorosos. E ela também eu acredito que é uma carta que fala muito sobre morte física também. Então, estava como impedimento. E ela falou que estava difícil aceitar a morte do marido, né? Que tudo fez sentido ali que eu havia falado. E aí eu refleti, eu já estava estudando esse tema, né, para escrever sobre isso e para falar aqui no podcast. E aquilo, sabe, bateu como uma confirmação de que eu deveria realmente falar sobre esse tema, mesmo sendo um tema difícil e que poucas pessoas talvez tenham coragem de ouvir, né, de ler sobre isso. Mas é necessário, no caso dela ali, a mensagem que eu passei é mais ou menos que era necessário ela viver o luto e encarar os finais de ciclo como uma nova vida. Então ela entendeu ali que ela precisava seguir a vida dela, precisava resolver o que precisava ser resolvido, mas que ela precisava viver a vida dela. Acredito que ela está tendo dificuldade, né, no luto, de aceitar a partida do marido. E então, como é importante a gente trazer essa mensagem, né? Então, eu achei interessante porque eu já estava no tema, né, estudando há alguns dias o tema para trazer aqui para vocês com muito poder o tema para a gente refletir muito sobre, né? Então, dando continuidade, eu queria falar sobre essa demonização da morte,
sabe? Como a gente acaba vendo a morte como algo negativo. Então a gente vive nessa cultura, né, que exalta a vida. E tá tudo bem exaltar a vida, mas a gente não deve temer a morte ou vê-la como algo não divino, sabe? Algo que Deus vai salvar. Não é que Deus queira salvar porque ele é bonzinho, é porque, gente, às vezes as coisas acontecem porque não é a hora de acontecer. Acontece tipo uma salvação, né? Ou como diz os crentes, um livramento, porque não é a hora de acontecer. Sabe? Porque você precisa ser protegido. Então, o que quer que seja vai proteger você. Ou algo assim, que talvez não levaria à morte, mas algo ruim, você pode acreditar que foi Deus que te protegeu, foi seus deuses, né? Eu tenho aqui várias histórias para contar. Mas na questão de morte, é porque não era a hora, minha gente. Porque se fosse assim, as pessoas não morriam. Crianças, sabe? Mães, filhos. Então a gente não pode. Eu sei que é dolorido. Não é algo fácil. E a gente não deve achar que é fácil. Não é isso. Mas a gente não deve acreditar que é uma coisa não divina. Porque senão a gente vai não aceitar a morte de pessoas que a gente acha que não devem morrer. A gente teve aí o caso, né, muito triste. Eu confesso que eu não quis ver muita coisa, porque é algo que está fora do nosso controle, né? E eu já vou falar sobre isso já, que foi a queda do avião. Nesse avião, minha gente, tinham filhos, mães, crianças, até cachorro, pet tinha. É justo essas pessoas morrerem? A gente não sabe. Isso está fora do nosso controle. Foi uma coisa que aconteceu, infelizmente, não foi o primeiro avião. E, infelizmente, não vai ser o último. Mas são coisas que acontecem que estão fora do nosso entendimento. Mas, de forma alguma, é uma coisa não divina. É muito mais dolorido a gente encarar assim. Então, a gente, sabe, a gente acaba demonizando a morte ou buscando culpados. É lógico que num caso, por exemplo, como o do avião, tem que se buscar saber o que aconteceu ali. Lógico que se houve negligência, sabe? Eu tenho visto algumas coisas e não me aprofundo, como eu falei, porque é dolorido demais. Mas, claro que no caso desse a gente tem que buscar ver o que houve, né? Negligência da empresa. Mas num caso de uma doença terminal, por exemplo, a gente não tem que ficar buscando culpados, porque a gente acaba demonizando a morte como algo não natural, sabe? Ninguém merece morrer, mas a gente não sabe. Por que não merece? Por que será que a gente tem tanto essa ideia de que aqui esse apego aqui a essa vida é tão profundo que a gente acha que ninguém merece morrer, né? Mas a gente não sabe o porquê. Está fora do nosso controle, né? Quando a gente nega a morte, a gente perde a oportunidade de aprender com ela, de aprender porquê, de observar o que isso tem para ensinar, ensinar para gente, de entender, sabe, que ali cada fim traz a semente, talvez, de um novo começo, de uma nova era. Por exemplo, a gente teve o acidente de avião que eu já citei, sabe? Talvez ali comece a se investigar mais esses aviões, as pessoas entrarem ali, né? Já havia relatos de que os aviões estavam em estado ruim, quebrados e tal. Mesmo tendo sido uma tragédia, eu acho que vai se prestar mais atenção nessas aeronaves, né? E para que isso não ocorra novamente com as famílias.
Então, esse impacto profundo, que muitas vezes é insidioso, sabe, na forma como a gente vive, afasta a gente da aceitação plena desse ciclo da vida, esse medo, essa negação da morte, não só distorce a nossa percepção da própria mortalidade, mas também influencia como experimentamos e valorizamos a vida. Às vezes eu vejo um texto narrado por alguém que quem já ouviu vai saber o que eu estou falando, quem nunca ouviu não tem problema, eu vou fazer aqui um resumo, que fala assim, daqui a 100 anos, ninguém vai saber que você existiu. Às vezes você deixa de fazer alguma coisa para agradar alguém, para se encaixar, sabe, em algum padrão. Daqui a 50 anos, quase ninguém vai lembrar da gente. Quiçá parente, fotos, né? Eu não sei como que vai funcionar a rede social daqui a 100 anos. Então a gente vai ser só lembrança, só arquivo. Nem os nossos descendentes vão saber da gente. A não ser que você tenha feitos, né? Mas mesmo assim, não se culpe se você não tem nenhum feito. Viva a sua vida agora. Porque o que importa é o presente, é o aqui e o agora. Uma cobra venenosa e morreu na floresta. Inconformado, ele desceu ao submundo, né? Lá, o reino de Hades, determinado a trazer a sua amada de volta. Lembrando que no tarô mitológico, a carta da morte é o deus Hades. E o Hades, ele traz muito esse arquétipo da morte nele, né? Orfeu, então, encantou todo mundo, né, para descer o submundo, até o Caronte, né, que fazia ali a passagem, ficou encantado com a música dele. E Hades, né, conseguiu chegar lá em Hades, e Hades, tocado por sua devoção, concordou em permitir que Eurídice retornasse ao mundo dos vivos. Contudo, Hades, que é um deus que vê muito a sombra, quem trabalha com Hades sabe o que eu estou falando, Hades, ele trabalha muito as nossas sombras, né? E provavelmente ele viu uma sombra no Orfeu, que ele precisava entender. Ele impôs uma condição para Orfeu. Ele não deveria olhar para trás enquanto os dois subiam de volta à superfície. Se ele fizesse isso, Eurídice seria perdida para sempre. Voltaria ali para o Hades e não teria jeito, né, de trazê-la de volta. Então, o Hades, ele percebeu em Orfeu a sombra da dúvida, da incerteza, do medo profundo. Essa sombra que nos habita, né? Nada mais humano do que isso. Embora Orfeu fosse um homem de grandes talentos, ele era, acima de tudo, como a gente, um ser humano, sujeito ao medo de falhar e à insegurança sobre o que não podia ver ou controlar. A dúvida é uma sombra que nos faz questionar até as promessas mais seguras. Aqui, no caso, Deus Hades. Mas a gente pode estar falando aí da sua própria fé. O medo também desempenhou um papel crucial nessa história. O medo de perder Eurídice, de que ele mais desejava, né? Era o que ele mais desejava. Se ele não realizasse esse desejo, né? Se ele pensou que se ele não realizasse, ele ia perder a sua amada para sempre. E aí ele acabou manifestando isso, né? Todo esse medo, toda essa insegurança, como essa tentação irresistível de olhar para trás. E esse medo, ele é universal. Todos nós temos, né? Todos nós tememos perder o que mais a gente ama, e às vezes esse medo pode nos fazer agir contra os nossos próprios interesses. Então foi bem aí que eu comecei lá falando, né? Que o meu medo aí, já trago o meu pessoal, de morrer a deixar minha filha órfã de mãe. E pensar que ninguém poderia cuidar dela como eu. Né? Mas isso é uma sombra. Né? Então, a gente pode olhar para a moça que tem um câncer terminal e ver ela fora desse medo. Ela crê e tem fé de que ela vai conseguir ter esse filho e que ela vai conseguir desempenhar o papel de mãe pelo tempo que ela tiver, né, na verdade. Então,
Aqui, voltando à história, né, de Orfeu, Hades ele pode ter percebido que, né, que foi o desejo de controle em Orfeu que fez ele querer trazer de volta a Eurídice. Então, o Orfeu estava, de certa forma, tentando controlar o incontrolável, sabe? Então, a gente não controla a morte. Está fora do nosso alcance. E foi, inclusive, isso que eu falei para minha cliente, que eu contei aqui. Sem saber, né? Eu falei que tem coisa para a gente, eu lembro que eu falei isso olhando para a carta da torre, que não tem como a gente prever, a gente controlar. Nem tudo tá ao nosso alcance de controlar, sabe? Então, o Hades, né, aqui, o senhor do submundo, ele entende que o Orfeu não faz ideia que a morte é uma força inevitável e indomável. Ao impor essa condição, ele testou a capacidade de Orfeu de aceitar que há coisas que estão além do nosso poder de fazer e de moldar. Você não vai conseguir evitar que tudo aconteça. Vai ter coisa aí que vai ter que acontecer. Eu sempre digo que a morte, ela está aí na jornada da vida como algo inevitável. Por exemplo, se eu prevejo, não faço isso, tá? Mas é possível fazer. Se eu prevejo a morte no tarô, por exemplo, é algo kármico, é algo que não tem como mudar. Eu sempre digo que a gente muda o nosso caminho, a gente que escolhe, nosso futuro somos nós que fazemos. Né? Então, como você vai viver até esse ponto da sua vida? Como você escolhe viver? Quais são as escolhas que você quer fazer até a sua morte? Certo? Então, viva da melhor forma possível, independente do tempo que você tem até esse dia. Por isso que a gente deve focar no momento presente sempre. Ficar pensando no amanhã, a gente não vai conseguir viver o hoje. E aí, quando você olhar para trás, caramba, o que eu fiz na minha vida? Isso dá medo. Então, viva da melhor forma possível. Trazendo aqui o exemplo da moça, né, da influência, ela mesma casou, teve a lua de mel, ela viveu intensamente e ela agora engravidou, porque ela quer viver intensamente até o momento da sua morte. Quem sou eu? E quem é você para criticar isso? Certo? Então, se a gente voltar aqui para a história do Orfeu, se a gente pensar também na palavra impaciência, né? A gente vê que foi um fator decisivo também. A poucos passos de alcançar o seu objetivo, a ansiedade venceu o Orfeu. Então, a impaciência, a ansiedade, que muitas vezes nos leva a buscar garantias imediatas ou ficar pensando como que a gente vai viver o amanhã, pode ser a nossa ruína em momentos críticos. O Orfeu não conseguiu esperar até que estivesse completamente seguro, né, do que ele conseguiria resgatar sua amada. E esse foi o único instante de fraqueza que custou-lhe o amor de sua vida. Então, assim, o que eu queria dizer é que o Hades, ele não deu uma punição para o Orfeu, mas ele mostrou uma espécie de espelho para que as sombras que todos nós carregamos, né, a dúvida, medo, desejo de controle, impaciência, só nos atrapalha de conseguir o nosso objetivo. Então, essas sombras, se não forem confrontadas, elas podem nos levar a perder o que mais a gente valoriza. A história nos lembra da importância, né, da confiança nos processos da vida, da aceitação do que não podemos mudar e da paciência em momentos de incerteza. Hades, ao impor a condição de não olhar para trás, desafiou Orfeu a superar as suas fraquezas. Infelizmente, Orfeu sucumbiu elas. Sucumbiu é ótima. Sucumbiu. Mas toda a sua história continua a ressoar como um poderoso lembrete de que nossas sombras podem ser nossos maiores inimigos. E aí eu também queria trazer uma outra reflexão que inclusive eu tive agora, tá? Sobre olhar para trás. E eu falo isso também quando eu estou fazendo atendimento com tarô. Sobre olhar para o passado. Porque, assim,
o que Orfeu fez era tentar trazer o passado para o presente. O passado, porque infelizmente sua amada havia falecido. Se a gente pensar bem, não há nada que a gente possa fazer. Ninguém vai conseguir, aqui é um mito, ninguém vai conseguir descer ao Hades, ao mundo dos mortos, e trazer seu amado de volta, sua amada de volta. Porque isso é passado, não tem o que a gente fazer. Cabia a Orfeu aceitar, viver o seu luto e não querer controlar a morte. Então, essa narrativa convida a gente a olhar para dentro da gente mesmo, de reconhecer, sabe, essas sombras do controle sobre o que a gente não tem controle, de querer o que está no passado, e o passado não é lugar para a gente morar ou trazer de volta. Passado é para ficar no passado, na nossa lembrança, e guardarmos as melhores lembranças. Então, somente a gente enfrentando essas sombras, sabe, com coragem, com sabedoria principalmente, com verdade, sem querer, ai não, Deus vai evitar que isso aconteça, sabe? Deus faz o papel dele, e o papel dele é vida e morte. Então a gente acaba, sabe, evitando, a gente acaba desviando do caminho que a gente está destinado a seguir, porque a gente não aceita que tal coisa aconteça. Então eu trago de novo aqui o exemplo da cliente que eu atendi ontem, inclusive. Sabe, ela virou para mim no último áudio, na verdade ela não tinha mandado áudio nenhum, e falou assim, eu estava com muita dificuldade de aceitar a morte do meu marido. E a vida precisa continuar. Eu tenho certeza que se ela pudesse descer, nesse período, se ela pudesse descer ao submundo para trazer o seu marido de volta, ela tinha descido e trazido, por tudo que eu li no oráculo para ela. Mas ela ia perceber que estava muito além do controle dela. E tem coisa que está muito além do nosso controle. Como, por exemplo, a gente não sabe quanto tempo uma grávida com câncer terminal vai viver. Isso não está no nosso controle. A gente pode até não fazer igual, mas jamais a gente pode prever o que pode acontecer. Mas sempre com muito pé no chão e com muita realidade. Não é que eu creio no milagre, né, como um crente, um evangélico, um cristão. Não é isso. Mas eu creio na vida e na morte, e que tudo tem o seu tempo certo de acontecer, e que cada pessoa escolhe como deve viver a sua vida até a morte. Gente, é isso. Eu queria convidar vocês a assinar a minha newsletter, eu vou deixar o link aqui embaixo. Queria convidar você que não me conhece, que não segue aqui esse podcast, que dê estrelinha, que me dê essa força para crescer, para trazer sempre essas mensagens. E que, de forma alguma, eu queria trazer peso para a sua vida, mas eu quero trazer justamente o contrário. Eu quero trazer a leveza de encarar a vida como ela é e da gente vivê-la da melhor forma possível. Sabe, é isso. Eu queria deixar assim, para terminar, sabe? O que acontece quando a gente começa a ver a morte como transformação, como uma mudança de estado. Assim como a semente deve morrer para que a planta possa nascer, a morte é um processo necessário para o renascimento. Os fins de ciclo, sejam pequenos ou grandes na sua vida, vão te levar a renascer. Então, a morte é o útero da renovação, a noite que precede a aurora. Obrigada, gente. Um beijo.